Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração, um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Bom estar aqui com vocês novamente e quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos falar hoje de uma história muito bem conhecida, mas eu acredito que Deus, em sua graça e em sua misericórdia e amor, vai falar ao nosso coração, assim como Ele tem falado ao meu coração, para o seu coração também, que é esta manhã. Amém? Lucas capítulo 19, no verso 1. Nós vamos falar hoje sobre a história de Zaqueu. E como você muito bem conhece essa história, nós vamos conhecer um pouquinho qual que foi a jornada espiritual de Zaqueu. Quais foram os estágios da jornada, da peregrinação espiritual de Zaqueu até ele se encontrar com o Senhor Jesus. Então vamos lá, quero que você me acompanhe nesse texto. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. E ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu no sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém com alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Essa narrativa da história de Zaqueu é uma narrativa um pouco surpresa e contradizente, porque quando nós lemos os textos, as histórias que acontecem antes do capítulo 19, Jesus acaba de ter uma experiência com um jovem rico. E esse homem jovem, provavelmente trabalhava no setor público, ele se achega diante de Jesus, e fala com Jesus toda aquela história: olha, eu cumpro todos os mandamentos, eu sigo à risca todos eles desde que eu sou criança, e o que mais que eu preciso para fazer para entrar no reino de Deus?
E Jesus, como sempre ele fazia, ele dá uma resposta inesperada para aquele jovem, dizendo: olha, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Quando Jesus disse isso para aquele jovem, ele se desanima logo de cara, e ele volta para trás, porque o coração dele estava totalmente envolvido por causa dos seus bens materiais. E Jesus disse aos seus discípulos: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar por meio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De repente agora Jesus entra em Jericó, porque ele está indo para Jerusalém. Jericó é uma cidade meio que não muito bem vista, mas muito importante comercialmente falando, porque Jericó era uma passagem, uma rota comercial do Oriente. Então muitas pessoas que iam vender mercadorias passavam por Jericó, então circulava muito dinheiro em Jericó. Jesus passa por Jericó, de repente ele encontra com um cego, com o cego de Jericó, ele cura aquele cego, de repente agora ele encontra com Zaqueu. Agora essa história de Zaqueu, um homem rico que recebe Jesus em sua casa. E no final da história, nós conhecemos muito bem o final da história, que Zaqueu recebe a salvação em Cristo. Zaqueu, um homem judeu, israelita, porém publicano. E a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era um cobrador de impostos, visto pela sociedade como traidor, porque Roma, ela dominava Israel. E Roma levanta alguns israelitas para que cobrassem os impostos de captação de recursos para Roma. E ele escolhe, e o Zaqueu era um cara que chefiava outros cobradores de impostos. E o Zaqueu se beneficiava porque Roma pagava muito bem para quem fazia esse tipo de serviço, cobrar impostos. E provavelmente Zaqueu se enriqueceu nesse tipo de profissão. Por isso que Zaqueu não era um cara muito bem visto pela sociedade, porque ele era visto como traidor. Zaqueu, um homem muito rico que morava ali em Jericó. De repente agora, Zaqueu ele é chamado Jesus, a passagem de Jesus por Jericó chama a atenção de Zaqueu, um homem de baixa estatura, e para conseguir enxergar Jesus, ele sobe em cima daquela sicômoro, podemos dizer que é uma figueira, ele sobe em cima daquela figueira para conseguir ver Jesus. De repente Jesus o vê, Jesus se convida para entrar na casa dele, Jesus vai até a casa daquele homem e ele tem uma transformação de vida tremenda, enorme, porque ele resolve dar os seus bens para os pobres, instituindo aqueles que ele, indenizando aqueles que ele agiu de uma fé 4 vezes mais. Isso indica que Zaqueu conhecia a palavra, porque quando alguém causava algum prejuízo em alguém, ele tinha que pagar a dívida e mais 20%. Mas nesse caso, Zaqueu ele vai além disso, porque no Velho Testamento em Levíticos diz que se você matar, ou se por acidente ou de propósito, um animal de uma outra pessoa, você precisa restituir 4 vezes aquele animal. Então, em caso de morte, a pessoa que prejudicou deveria pagar 4 vezes mais. Então, Zaqueu ele vai além, ele paga 4 vezes mais para as pessoas que ele prejudicou. E Jesus diz: entrou salvação naquela casa. Aqui tem um relato de como que foi, de uma forma bem breve, essa peregrinação espiritual de Zaqueu. Como que ele fez, quais que foram os estágios dessas etapas da peregrinação, da jornada espiritual de Zaqueu. A primeira fase, ou a primeira etapa dessa jornada espiritual de Zaqueu, eu posso dizer que é a fase de alienação. E eu posso dizer aqui, antes de começar essa fase de alienação, eu posso dizer que Zaqueu hoje, que representa para nós hoje, como se fosse um tipo de Wesley, um tipo de Renata, um tipo de Michael, de Junão, porque a Bíblia é um livro de arquétipos, ou seja, na Bíblia fala desses personagens, ele nos conta a história desses personagens, da história verídica desses personagens, e como que Deus agiu na história dessas pessoas. É como se a Bíblia Sagrada estivesse falando de nós mesmos. Então, eu e você temos um pouco de Zaqueu, eu e você temos um pouco de Abraão, eu e você temos um pouco de Moisés, um pouco de Maria Madalena, um pouco de Ana, um pouco de Esther.
Então, quando a Bíblia fala dessas pessoas, e ela conta a história dessas pessoas, e como que o agir de Deus entrou na história da vida dessas pessoas e transformou a vida dessas pessoas, está falando da minha história e da sua história. Então, eu posso dizer aqui que Zaqueu nessa história sou eu e sou você. E a primeira fase, né, a primeira etapa da jornada espiritual de Zaqueu e de muitas pessoas como eu e você, é a fase da alienação. Da alienação espiritual, da alienação de Deus. Deus não existe. Deus é uma ilusão. E nessa fase da alienação, você vive no mundo como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse diferença nesse mundo. É a fase onde a vida é muito, mas muito boa. É a fase da alegria, da abundância, do sucesso. Eu posso dizer que essa fase da alienação é a fase da busca pelo prazer. Tudo que você faz buscando o prazer, se sentir bem, se satisfazer as suas vontades, independentemente se existe um Deus criador ou não. O que eu quero é ser feliz. Eu quero buscar os meus sonhos, aquilo que eu quero. Essa é a fase da alienação. E você começa a buscar essas coisas, a adquirir essas coisas. Zaqueu estava nessa fase porque ele foi favorecido por Roma e ele começou a ganhar muito dinheiro fácil. E Zaqueu viu nessa oportunidade de captação de dinheiro fácil a oportunidade de ele crescer, de adquirir posses, de ele adquirir bens. E pode chegar num momento que Zaqueu ele cobrava certinho de imposto, mas ele viu que ele tinha a oportunidade de cobrar um pouquinho a mais, porque as pessoas não tinham outra escolha a não ser pagar o imposto para Roma. E é bem provável que Zaqueu começou a tirar vantagem das pessoas, cobrando um imposto acima do que deveria. Essa fase, essa busca do prazer, a gente pode dividir também em outras fases também, porque essa busca do prazer chega a um ponto em que quando você atinge o alvo daquilo que você quer alcançar, chega um ponto que a sua sede é tão grande, mas tão grande que você quer mais e quer mais. Então, nessa oportunidade de ganhar dinheiro fácil, Zaqueu foi se usurpando o dinheiro alheio das outras pessoas. A questão é que essa fase do prazer, ela pode ser subdividida em outras subfases. E eu quero começar falando sobre essas subfases a partir de um pensamento que diz o seguinte: mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Não sei se tem alguém aqui que é viciado em leite condensado como eu. Eu pego uma lata de leite condensado e, quando eu era criança, lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, eu fazia um furinho assim na lata de leite condensado, bem discreto, e tomava aquela lata de leite condensado, para minha mãe não perceber que eu tinha aberto a lata. E eu escondia a lata na geladeira novamente, e ficava a lata lá a semana inteira. Né? Quando minha mãe pegava a lata para fazer alguma coisa, a lata estava vazia, e ela procurava, mas como que... quando ela via o furinho, eu já sabia que era eu que tinha tomado todo o leite condensado. Só que o leite condensado, depois das 17ª, 18ª, 20ª colherada, já começa a ficar meio marrento, né? Não sei se tem alguém que já teve essa experiência, começa a ficar meio amargo na boca. Então, daquele assim, não fica tão bom depois da 20ª colherada. Começa a ficar menos ruim. E é isso que ele quer dizer. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. O filósofo, que eu gosto muito, que é o Schopenhauer, ele diz que a vida é um pêndulo entre a frustração e o tédio. Ou seja, chega um ponto que você buscou adquirir tanto aquilo que você almejava, que chega um ponto que aquilo não te satisfaz mais. É a mesma coisa quando você tem um carro muito potente e você tem um pezinho um pouquinho pesado e gosta de velocidade. Hoje você anda 100, mas amanhã você quer experimentar mais, você quer ter mais adrenalina, né, Bia? A Bia chegou a sorrir para mim, que ela... Você quer um pouquinho mais, você vai a 120. Você vai fazer uma viagem, você
você tiver um carrinho mais potente, você já quer fazer um 160. Você quer ver até o seu velocímetro marca 220. Será que chega a 220? Vamos ver, né? Você quer andar mais depressa. Então, cada vez que você tem mais, você quer ter mais ainda. Então, esse momento é porque é outra subfase da fase do prazer, porque é a frustração. Porque aquilo que você tinha já não te satisfaz mais, você quer mais ainda. Só que quando você ainda não se satisfaz, chega um outro momento da extravagância e da adrenalina, porque você agora quer experimentar tudo muito intensamente. Então não basta mais só andar a 160, você quer 200 por hora. Não basta mais só tomar aquele pouquinho de vinho, você quer tomar uma garrafa inteira, você quer tomar uma caixa inteira de cerveja. Então você quer experimentar mais e mais do que a vida te oferece de prazer. Só que aí chega uma outra fase, que é a fase do desespero. A fase do desespero e da angústia é que quando você só vai chegar nessa fase se você conseguir viver a fase da extravagância, porque o cara que anda 200 por hora, uma hora vai bater um poste na frente dele. O cara que vive na extravagância, da balada, da festa, da droga, da química, chega a um ponto que ele não passa, literalmente o cara morre. Quando uma pessoa tem um mínimo senso de bem-aventurança, ela começa a se ligar e ela começa a se cuidar. E ela chega nessa fase do desespero, da angústia, porque ela buscou tanto aquelas coisas, e que todas aquelas coisas não preencheram o sentido e a razão para a vida dela. E ela começa a entrar no desespero, e aquela falta de sentido, de significado para a vida, ela começa a buscar ar. Porque tudo aquilo que ela buscava, ela começou a pensar, nossa, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu alcancei tudo aquilo que eu almejava, que eu sonhava. Eu adquiri bens, eu adquiri casas, eu adquiri carros. Eu posso entrar nas festas mais caras que existem na cidade, mas essas coisas não me preenchem, elas não me fazem sentido. E agora é nessa fase que o cara, ou que o homem, que a mulher, eles começam a buscar alguma coisa que faça razão. Nessa hora que o cara vai no centro de Umbanda, é que ele vai no centro de espírita, é que essa hora que ele vem na igreja, nessa hora que ele pede oração para o irmão, que é da igreja batista, do trabalho dele, olha, por favor, ore por mim, porque eu estou sentindo muito angustiado, eu estou deprimido. Nessas horas que ele coloca, que uma pessoa liga para você, olha, por favor, ore por mim, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu não consigo levantar da cama, eu sou ando triste, cabisbaixo. Nessa hora do desespero, da angústia, que a pessoa começa a buscar em todos os lugares, independente de onde seja, ou do que faça, da ideologia, da filosofia, ele quer buscar alguma coisa que preencha, que dê significado para a vida dele, porque tudo que ele adquiriu, ele não conseguiu alcançar isso. E essa fase do desespero, depois dessa fase do desespero, vem a fase da observação. A fase da observação é aquela fase em que agora é a mesma fase de Zaqueu. Zaqueu chegou até a fase do desespero, da angústia, porque ele tinha ganhado muito dinheiro. Mas tudo aquilo não trouxe sentido e razão e significado para a vida dele. Zaqueu ele entra no meio da multidão. No meio da multidão agora, Zaqueu começa a buscar ar. Ele quer respirar, ele quer buscar alguma coisa que faça sentido para ele. E aqui tem uma multidão também. Eu acredito que tem pessoas aqui como Zaqueu também, que estão no meio da multidão, que está buscando o ar, que veio aqui essa manhã, que veio aqui a essa igreja, que está vindo aqui nessa igreja porque chegou ao mesmo ponto de Zaqueu, que tem tudo, ou está tudo muito bom, mas não tem sentido, não tem razão e quer algo mais, e que está aqui no meio dessas pessoas aqui procurando o ar, procurando alguma coisa para respirar, alguma coisa que faça sentido para ela. E ali é Zaqueu, no meio da multidão, procurando ver Jesus. E ele não vê Jesus porque ele era baixinho, então ele sobe em cima daquela figueira para conseguir enxergar Jesus. E então agora Zaqueu, de um cara que só andava no meio da multidão, que era levado pela multidão, onde a multidão ia, ele ia atrás, agora ele começa a prestar atenção em Jesus. E ali do alto daquela figueira, daquela árvore, ele começa a observar Jesus. Ele começa a prestar atenção no que Jesus fala. Ele presta atenção em como Jesus toca as crianças. Ele começa a observar como é que Jesus trata os discípulos, como que Jesus fala com os discípulos.
E ele começa a observar como é que Jesus caminha, como é que ele olha, como é que ele observa. E Zaqueu começa a ficar apaixonado por Jesus. Zaqueu ele vê em Jesus tudo aquilo que ele precisava. Zaqueu começa a ficar embriagado por Jesus, fascinado por Jesus, inebriado por Jesus. Zaqueu é aquele cara que caminhava no meio da multidão e não via sentido. Agora ele começa a observar alguém que faça sentido. Mas mesmo como uma pessoa, como às vezes como eu me senti quando eu vim para Cristo, quando eu entrei dentro de uma igreja e olhava, buscando ar, buscando respirar, buscando oxigênio, quando eu olhava para as pessoas, quando eu olhava, por exemplo, o cara que cantava música, levantava as mãos, a pessoa do meu lado que cantava, eu falava assim, eu queria sentir o que aquele cara está sentindo agora. Eu queria entender por que ele está levantando a mão, por que ele está fechando os olhos, por que ele está cantando daquele jeito. Eu queria sentir o que essa pessoa do meu lado está sentindo, está cantando, mas eu não consigo ver, eu não consigo acreditar. De repente agora Zaqueu sobe, ele começa a observar Jesus, ele vê em Jesus tudo aquilo que ele precisava. E de repente, quando Zaqueu pensava que ele estava vendo Jesus, mas Jesus estava vendo ele. Então eu digo para você hoje, aqui de manhã, quando você começar a prestar atenção em Jesus, quer dizer que Jesus já está olhando para você. Se você está olhando para Jesus, se você agora já saiu do meio da multidão e agora você está observando Jesus, saiba que antes de você olhar para Jesus, Jesus já estava olhando para você. Jesus já via você. Então Jesus viu a angústia e a caminhada de Zaqueu. E foi por isso que Jesus olha para Zaqueu do alto da árvore e diz para ele: Zaqueu, desce porque eu vou pousar na sua casa, eu vou fazer uma refeição na sua casa. Foi por isso que Jesus chamou ele. Então Zaqueu é pego de surpresa, porque ele pensava que Jesus não estava vindo, mas Jesus já estava vendo Zaqueu. Jesus já via Zaqueu, Jesus já conhecia Zaqueu. Então Zaqueu, ele é encontrado com tudo aquilo que ele procurava. E Jesus vai agora para um outro momento, Jesus vai ser recebido na casa de Zaqueu. Então imagine como é que foi o falatório daquelas pessoas, porque os religiosos, aqueles caras que se pensavam que eram os tais, eles começaram ainda a criticar Jesus. Mas como assim, Jesus? O que tem a ver Jesus com Zaqueu? Esse cara é um traidor, esse cara nos molesta, esse cara suga o nosso dinheiro. Como assim o Senhor vai fazer uma refeição na casa desse cara? Vai almoçar na casa desse cara? E de repente Jesus vai, e Jesus não vai sozinho, ele leva os 12, Lembra que Jesus foi e levou os 12 para a casa de Zaqueu. Imagine só como é que Zaqueu mobilizou toda a casa dele, os servos dele, para montar o melhor banquete, a melhor recepção, para receber Jesus e os seus discípulos. E para Zaqueu aquilo era uma grande honra, e Jesus, sem ouvir a multidão, porque ele via em Zaqueu algo que ele poderia fazer por ele. De repente ali, sentados na mesa, para você ver como que na mesa que as coisas acontecem. Por isso que uma das maiores estratégias que Jesus já deu, que a igreja já nos ensinou, que é sobre a mesa que há comunhão. É a mesa que nós podemos repartir um pouco com o outro, é a mesa que nós podemos interagir com os outros, ter comunhão e crescer uns com os outros em Cristo. Então é ali, sentado à mesa, que há o maior ápice dessa história de Zaqueu. Daí eu imagino o seguinte: eu imagino que Jesus, ele tem uma enorme capacidade de nos constranger com a sua presença. Eu imagino que no burburinho daquela casa cheia de homens comendo, e daquela correria dos servos, de Zaqueu querendo servir o melhor, eu imagino Jesus parado em silêncio,
olhando para Zaqueu, como só ele poderia saber fazer. Você já teve aquelas experiências em que uma pessoa é constrangedor quando uma pessoa para, né? Não fala nada para você e começa a olhar para você. Os namorados apaixonados, você não saber, né? Tu vê como é que é isso, eles se separam, né? Fica só olhando, olhar para o horizonte. Mas aqui Jesus ele para, não fala nada, e ele simplesmente olha para Zaqueu. Naquele momento em que não há palavras, não há. Imagine como se para Zaqueu, naquele momento que Jesus olha para ele, todo aquele barulho ao redor dele, toda aquela correria dos empregados dele, todo aquele barulho de talheres, dos pratos, daquela comida, some. Só ele e Jesus. Naquele momento, o olhar de Jesus, o coração de Zaqueu é constrangido, é quebrantado. E o amor de Jesus inunda o coração de Zaqueu. E Zaqueu é alcançado pela misericórdia de Jesus. O coração dele é quebrantado. E ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu só não vou dar tudo porque a outra metade eu vou usar para restituir todas as pessoas que eu prejudiquei. E vou restituir 4 vezes mais. É nessa hora, quando Jesus olha para Zaqueu, que Zaqueu é constrangido e ele encontra em Jesus tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele ansiava, ele respira. Zaqueu respira e a vida entra nele e ele diz: Senhor, tudo que eu tenho, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres, a outra metade eu vou restituir as pessoas que eu prejudiquei. Querido, é nessa hora que Zaqueu é salvo por Jesus. É nessa hora que a humanidade de Zaqueu é devolvida para ele, que ele é restaurado, que ele é tornado filho de Deus. Porque antes, quando Zaqueu só buscava o prazer, ele só buscava o prazer e as coisas, ele se desumanizava, ele se tornava animal, porque ele só buscava as coisas, e só buscava o prazer. Agora Jesus devolve para ele a humanidade para ele, Jesus devolve a razão para ele, vida para ele, e agora ele começa a se arrepender. Ele diz: Jesus, olha, vem cá, eu quero te levar aqui no quarto, e nesse quarto é que eu coloco meu dinheiro sujo. É nesse quarto que eu coloco que eu guardo os meus demônios que me aprisionam, que me tormentam todos os dias. É nesse quarto que está aqui, Jesus, tudo aquilo que me perturba, que tira a minha alegria. Entra aqui no meu quarto, entra aqui, tira essas coisas. Eu não quero mais isso. Naquela hora, Jesus, talvez Zaqueu até queria financiar a obra de Jesus, dar o dinheiro para Jesus, mas ele direciona para os pobres. Então, naquele momento, Zaqueu ele tira os olhos de Jesus e agora ele coloca os olhos nas pessoas, nos pobres, porque é isso que acontece quando uma pessoa ela recebe Jesus. Porque quando você está, Jesus ele some da sua frente e agora ele passa a morar dentro de você. E quando Jesus começa a morar dentro de você, você começa a olhar para os pobres, para as pessoas que precisam. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Jesus sumiu da frente dele. O que ele só queria fazer? Eu vou ajudar os pobres. Eu vou ajudar aquelas pessoas que precisam. E é isso que acontece, querido, quando nós recebemos Jesus. Jesus desaparece na nossa frente e começa a viver em mim. E começa a viver dentro de você. Como é que foi com os discípulos no caminho de Emaús? Meus discípulos no caminho de Emaús, eles estão ali tristes, decepcionados porque Jesus morreu. E para eles Jesus tinha morrido mesmo, e eles estão lá, voltando para o que eles faziam antes. E vem uma pessoa, Jesus vem caminhando com eles, conversando com eles. E quando Jesus, mesmo sem eles saberem, conhecerem, ele se assenta à mesa com eles. De novo a mesa. A mesa. Ali na mesa, ele começa a conversar e fala das Escrituras. E ali Jesus é aberto os olhos deles. E eles entendem que as Escrituras falavam de Cristo, que o Cristo precisava morrer, mas que ele ressuscitou e que ele vive. Quando eles entendem isso, os olhos deles são abertos e Jesus some. Por que Jesus some? Jesus some porque o Jesus Cristo ressurreto começa a morar dentro deles. E o que acontece depois?
com o coração inflamado, queimando fogo. Eles voltam para Jerusalém e começam a pregar. É isso que acontece quando nós sempre temos um encontro pessoal com Jesus. Jesus, ele desaparece da nossa frente e começa a morar dentro de mim, de você. E qual que é o primeiro sinal? O primeiro sinal é quando você olha para as pessoas que estão ao redor de você. É quando você entende que a melhor maneira de você servir a Cristo, de você amar e adorar Jesus, é você servindo as pessoas que precisam, aos necessitados, as pessoas que menos têm. É a melhor maneira, é a maneira mais eficaz de você adorar e a servir Jesus, é as pessoas. E essa foi a entrada de Jesus dentro do coração de Zaqueu. Então Jesus disse, depois disso Jesus disse, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem que era considerado traidor, que era considerado mentiroso, usurpador, ele também é filho de Abraão, assim como nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Ou seja, ele também é um verdadeiro israelita. Jesus estava incluindo aquele homem. E ele finaliza dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Era isso que Jesus fez com Zaqueu. Jesus transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele sai daquela fase de alienação, ele sente o tédio e a frustração de ter tudo que ele possuía, mas mesmo assim não tendo nada. Ele experimenta a extravagância, a adrenalina de usufruir das coisas de forma intensa. Ele passa pela fase do desespero, da angústia, da falta de sentido, tendo tudo, mas não tendo nada. E agora ele começa a observar Jesus de um observador. E agora ele agora é uma pessoa que vive com Jesus, que é amigo de Jesus. Eu não sei, aqui nessa igreja tem várias pessoas em várias fases, em várias etapas da sua jornada espiritual. Alguns estão observando, alguns estão ali prestando atenção, querendo entender. Outros já são amigos de Jesus, já conhecem Jesus pelo nome e são conhecidos por Jesus. Já estão caminhando com Jesus. Outros chegaram aqui totalmente desesperados, angustiados, sem ar, querendo respirar. Digo para você que Jesus está aqui e Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Ele quer transformar a sua vida de tal maneira assim como Ele transformou a vida de Zaqueu. Ele quer fazer de você uma pessoa, mais do que uma pessoa que vem todos os dias somente para cantar e para ouvir. Ele quer fazer de você uma pessoa que seja uma ferramenta pela qual ele possa usar a tocar a vida de outras pessoas, assim como ele fez com Zaqueu. É esse o chamado que Jesus tem para você. E eu queria convidar você agora a ficar de pé no seu lugar. E convidar você a... Quem sabe você se identificou na sua jornada espiritual. Talvez você nem conhecia que você estava em uma jornada espiritual, mas você está em uma jornada espiritual. E você quer alcançar esse mais de Jesus. E você quer conhecer esse algo a mais que você tanto procurava, que você passou por tantos anos procurando. Talvez você venha aqui há muitos anos, há muito tempo, mas até hoje você ainda não conseguiu crer. Você não conseguiu acreditar naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. O real sentido que Jesus pode dar para a sua vida. E como que você pode começar a ver as pessoas e o mundo que está ao seu redor. Quero convidar você, no seu lugar, você orar e a você falar com Jesus. A você abrir a porta da sua casa. E a você abrir escancarar a tua vida, fazer as perguntas que você realmente tem para fazer para Jesus, as suas perguntas genuínas, mais verdadeiras, a você escancarar a tua vida e mostrar para Jesus, eis aqui aquilo que me escraviza, aquilo, Senhor, que me prende, aquilo, Senhor, que me impede de ser uma pessoa contente, feliz com a vida, de usufruir verdadeiramente a vida. Jesus, eis aqui, Senhor, eis aqui aquilo que eu tenho, entra aqui na minha casa,
entra aqui nesse quadro de esconda essas coisas, onde ninguém mais vê, onde ninguém mais pode ir, mas eu sei que o Senhor pode ir. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por nós estarmos aqui diante da Sua presença. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está passando por nós, o Senhor está passando aqui sobre este lugar. E mesmo antes, Senhor, que nós pudéssemos talvez olhar para Ti, pudéssemos, Senhor, fitar nos Seus olhos, o Senhor já estava nos vendo, o Senhor já estava nos observando, o Senhor já estava prestando atenção em nós, o Senhor já nos conhecia pelo nosso nome. Senhor, nós te convidamos, Senhor, vem entrar na nossa casa, Senhor, vem entrar no nosso coração, no lugar mais escondido e recôndito, onde nós escondemos as nossas mazelas, onde nós escondemos, Senhor, nossas perguntas, os nossos questionamentos. Senhor, vem com o teu olhar, Senhor, constrange o nosso coração de tal forma que nós possamos, Senhor, deixar todas essas coisas diante de Ti, Senhor, e oferecer a Ti, e dizer para Ti, Senhor, eu te convido, vem fazer morada em mim, mora em mim, Cristo, venha viver em mim, que a Tua vida venha energizar a minha vida, venha dar fôlego, venha me dar oxigênio para que eu possa respirar, para que eu possa conseguir viver e usufruir do melhor que o Senhor tem para me oferecer, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos por isso, nós clamamos por isso, Senhor, que o Senhor possa olhar para nós com o teu olhar e nos quebrantar para a tua honra e para a tua glória, que nós oramos aqui no nome precioso de Jesus. Amém.